Imagine que você está em uma sala de cinema. As luzes se apagam, o filme começa e você fica totalmente absorto na história. Mas no meio da projeção, você percebe algo estranho. O herói na tela está cometendo erros óbvios. Ele ignora avisos, afasta as pessoas que o amam e insiste em um caminho que claramente vai levá-lo ao desastre. Você sente vontade de gritar com a tela, de dizer a ele que a realidade não é aquela que ele imagina. O que você não percebe é que na vida real, você é esse herói, o roteirista e o editor do filme. E você está cortando todas as cenas que provam que você está errado sobre si mesmo. Em 1954, um psicólogo chamado Leon Festinger se infiltrou em um culto que acreditava que o mundo acabaria em um dilúvio no dia 21 de dezembro. Quando o sol nasceu no dia 22 e o mundo continuava intacto, os seguidores não admitiram o erro. Pelo contrário, eles alegaram que sua fé fervorosa havia salvo o planeta. Esse foi o nascimento do conceito de dissonância cognitiva. Festinger descobriu que o cérebro humano experimenta um desconforto físico real, uma dor quase palpável, quando é confrontado com informações que contradizem suas crenças fundamentais. Para aliviar essa dor, nós não mudamos de ideia, nós distorcemos a realidade. O viés de confirmação é um nome técnico para esse filtro, mas ele não é apenas um erro de processamento de dados. Ele é o arquiteto invisível da sua identidade. Nós não usamos o viés de confirmação apenas para ganhar discussões políticas ou provar que nosso time é o melhor. Nós o usamos para manter a casa onde nossa consciência mora. Se você acredita, no fundo da sua alma, que é uma pessoa indigna de amor, seu cérebro vai trabalhar 24 horas por dia para ignorar cada elogio, cada gesto de carinho e cada evidência de que você tem valor. Você vai se cercar de pessoas que confirmam sua pior versão, porque o desconhecido de ser amado é mais aterrorizante do que a segurança de ser rejeitado. O psicólogo William Swan chamou isso de teoria da autoverificação. Ele provou que temos uma necessidade biológica de que os outros nos vejam exatamente como nós nos vemos. Se você se acha um fracasso, você vai se sentir desconfortável perto de pessoas que acreditam no seu potencial. Você vai sabotar o emprego dos seus sonhos ou o relacionamento da sua vida, apenas para restaurar a homeostase do seu ego. Você prefere estar certo sobre ser infeliz do que estar errado e ter que lidar com a vertigem de não saber quem você é. Mas por que fazemos isso? Porque o cérebro humano prioriza a coerência acima da felicidade. A resposta é evolutiva. Para os nossos ancestrais, o caos era a morte. Ter uma identidade estável, mesmo que negativa, permitia que o indivíduo previsse o próprio comportamento e o dos outros. A incerteza sobre quem somos era um luxo que a savana não permitia. Hoje, não vivemos mais na savana, mas o mecanismo continua lá, tratando uma crítica à nossa autoimagem como se fosse o ataque de um predador. A identidade não é um conjunto de fatos históricos. É o que o pesquisador Dan McAdams chama de identidade narrativa. Nós somos uma história que contamos a nós mesmos. Mas essa história não é um documentário. É uma obra de ficção intensamente editada. O viés de confirmação é o editor-chefe dessa biografia. Ele descarta as cenas de coragem se o gênero da sua vida for a vítima. Ele deleta os momentos de vulnerabilidade se você decidiu que precisa ser invulnerável. O problema é que, depois de anos de edições, você se torna um estranho para si mesmo. Você se torna prisioneiro de uma máscara que você mesmo esculpiu. Pense na história da deusa suméria Inanna. Para entrar no submundo, ela teve que passar por 7 portões. Em cada portão, ela era obrigada a remover uma peça de sua roupa ou uma joia. Sua coroa, seu colar de contas, seu manto real. Ela teve que se despir de todos os símbolos de sua identidade, até chegar nua e indefesa diante de sua irmã, a Rainha da Morte. Esse mito é uma metáfora precisa para o que acontece quando tentamos quebrar o viés de confirmação. Para ver a verdade, você precisa estar disposto a perder as camadas que definem quem você acha que é.
E a maioria de nós prefere morrer com a coroa na cabeça do que enfrentar o vazio da nudez. Carl Jung falava sobre a sombra, aquelas partes de nós que decidimos que não pertencem à nossa história oficial. O viés de confirmação é a ferramenta que usamos para manter a sombra no escuro. Mas tudo o que é negado volta como destino. Quando você se recusa a ver que é capaz de sentir raiva, sua raiva se manifesta como depressão ou doenças psicossomáticas. Quando você se recusa a ver que é capaz de brilhar, sua luz se transforma em uma inveja amarga daqueles que o fazem. O viés de confirmação não está apenas filtrando informações externas, ele está amputando partes da sua alma. A mudança real não acontece quando você aprende algo novo. Ela acontece quando você desaprender algo que jurava ser verdade sobre si mesmo. Mudar de identidade exige a destruição de uma estrutura neural complexa. O seu cérebro interpreta a mudança de uma crença central como uma ameaça à sobrevivência, como se um órgão estivesse sendo removido sem anestesia. É por isso que é tão difícil. É por isso que voltamos para os mesmos erros, para as mesmas pessoas e para as mesmas desculpas. O seu eu atual está lutando pela vida. Nós vivemos em uma imunologia cognitiva constante. Assim como seu corpo rejeita um vírus, sua mente rejeita uma verdade que não se encaixa no seu quebra-cabeça atual. Mas e se o seu quebra-cabeça estiver montado errado? E se as peças que você jogou fora forem justamente aquelas que dariam sentido ao quadro todo? O preço da coerência é a estagnação. Para crescer, você precisa aceitar a dissonância. Você precisa aprender a conviver com o desconforto de estar errado. A questão que fica não é como eliminar o viés de confirmação. Isso é impossível. Ele faz parte da nossa fiação básica. A questão é: a quem esse viés está servindo agora? Ele está protegendo você ou está apenas protegendo a ideia que você construiu de si mesmo? Ele está te mantendo seguro ou está te mantendo pequeno? Muitas vezes preferimos o inferno familiar ao céu desconhecido. Preferimos a dor que conhecemos pelo nome do que a alegria que exige que nos tornemos outra pessoa. A nossa biografia editada nos dá um senso de controle, mas é um controle ilusório. É o controle de um prisioneiro que decorou as rachaduras na parede da cela e agora as chama de arte. Talvez o maior ato de coragem não seja defender suas convicções até o fim, mas ter a disposição de se olhar no espelho e aceitar que a pessoa que você pensa que é, nunca existiu de fato. No momento em que você aceita estar errado sobre quem você é, o mundo pela primeira vez tem a chance de se tornar real. A realidade é muito mais vasta, assustadora e maravilhosa do que qualquer história que seu viés de confirmação possa inventar. A pergunta é: você está disposto a sobreviver ao fim da sua própria história? Ou vai continuar editando a verdade até que não reste mais nada de você, além de uma mentira confortável?